No vídeo anterior nós falamos sobre o if, né? O if é uma estrutura condicional para a gente decidir se o caminho do código vai para um canto ou vai para o outro e tudo mais. Beleza. Existe uma outra estrutura condicional que é quando você tem inúmeros caminhos. Porque, por exemplo, se você está usando o if e aí você quer verificar se está cansado, imagine que você tem outra variável aqui, ó. Estou com fome. E aqui é true. Outra coisa, estou com sono. Então são todas variáveis que vão guardar o estado, enfim, de alguma coisa. E aí o que você poderia fazer aqui é aninhar de ninho, né? Aninhar estruturas condicionais if, né? Aninhar nifs. Então você pode agora verificar se está com fome. Ah, estou com fome. E aqui você então repete o else. If estou com sono. Opa, não precisa aqui. Eu tô autocompletando aqui, mas ok. E aí aqui por último você teria um else. Ou seja, você então vai criando condições e aninhando, colocando ifs dentro de ifs e dentro de ifs e assim por diante. Isso se você tiver poucas condições, talvez faça até sentido você ter esse aninhamento, né? Essa estrutura de ter ifs dentro de ifs. Mas muitas vezes pode parecer confuso. E aí como que você faz? Então nós podemos então apagar isso aqui, certo? E aí uma outra estrutura condicional é o switch, que é quando você vai alternando entre valores, tá? O switch, então, ele verifica o resultado de uma expressão. Tá, o if verifica a lógica, e por que ele é condicional? Porque, por exemplo, se você tem, imagina que você tem, então, int result. E esse result, ele pode assumir diferentes valores. Digamos que ele pode assumir 0, 10 ou 20. Então, no primeiro momento, você vai colocar 0 aqui, tá? Imagina que você fez uma operação e tal. Então, o que você pode fazer? Switch result, abre chaves, e aí você vai digitar os cases. Então, na verdade, esse nome chama switch case. E aí, em caso... Opa. Em caso, se for 0, e aí você digita 2 pontos, tá? Dentro do case, você pode abrir chaves ou não. Fica a seu critério. Mas o que eu gosto de fazer é identar, né? Dar um espaço, um tab, e aí aqui fazer uma operação. Console.writeLine e valor inexistente. E para que você finalize a execução de um case, você usa a palavra break, porque ele vai chegar aqui e executar esse case e parar, depois o código continuar fazendo outra coisa. Você então pode verificar se esse case é 10. E aí você pode resultado adequado. Enfim, aqui eu estou dando respostas qualitativas a valores completamente arbitrários, né? E aí usa o break, ou você pode então usar, por exemplo, case 20, console writeLine, valor superior. Do que? Não sei, apenas como exemplo. E usar o break. Certo? Então, dessa maneira, o que ele faz, você verifica o resultado de uma expressão e determina caminhos de código diferente. Aqui, se nós executarmos o nosso projeto, ele vai, então, já que o resultado é 0, valor inexistente. Se eu colocar 20, você vai executar um valor superior. Tá, e se eu colocar um valor qualquer aqui, sem ser 0, 10 ou 20? Aí você pode, então, ter um caminho aqui que é o default. O que é o default? Você coloca, ou seja, se você colocar qualquer coisa que não cabe aqui dentro, então você vai utilizar o valor errado. Expressão esquisita. E dentro do break, dentro do default, você também precisa usar o break. Então, se eu colocar um valor aqui 15, ele vai executar e mostrar para nós o valor errado, ou seja, ele caiu dentro de um valor onde nada funciona. Uma das coisas que não é tão comum, mas
talvez faça sentido em algumas coisas, você pode juntar cases. Então eu poderia, sei lá, colocar aqui, ó, case 0 e case 10. E aí, obviamente, que aonde ele encontrar o break, ele para. Se eu quero executar essas duas operações, eu tenho que tirar um break e deixar um só. É como se ele funcionasse como um case apenas, mas considerando dois valores. Então você pode juntar os cases e executar o seu código, por exemplo. Na verdade, deixa eu mudar aqui para 0 ou 10, né? Tanto faz. Então é como se fosse uma operação de ou. Se for 0 ou 10, ele vai executar essas duas sentenças, ó, valor inexistente e resultado adequado, que é a expressão dentro desse cara. Então você pode combinar o switch conforme desejar. Posso usar ele apenas com inteiro? Não, você pode usar também como string, por exemplo. Então, dentro de uma string nome. E aí aqui você pode usar o nome outras coisas. Obviamente que dentro do result, dentro dos cases, você então agora precisa atribuir strings. Então, se for abre chaves, se for uma string vazia, talvez, se for, não sei, outro canal. Enfim, aqui você precisa então verificar os cases de acordo com o nome. Por quê? Ele verifica o resultado de uma expressão. O resultado de uma expressão, no caso, onde eu coloquei aqui, é uma string. Então, o switch, ele verifica a string e depois os valores dessa string. E aí você pode criar o seu switch. Então, se você usar um termo float, por exemplo, aqui você também precisa, então, usar um float, certo? E assim por diante. Então, dependendo da variável que você utilizar, você pode fazer o switch. Tá, e se eu tiver um bool valor false? Beleza, poderia fazer sentido, mas aí no case você teria apenas false ou verdadeiro. O que poderia fazer sentido ou parecer interessante, mas talvez um if nesse caso faria mais sentido, certo? No entanto, este é o switch e é isso. No próximo vídeo vamos falar sobre estruturas de repetição.